Olá, sejam bem-vindos aqui no canal Filopolíticos. Eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês e já ir pedindo a você que está vindo aqui pela primeira vez, que se inscreva aqui no canal, que dê o seu joinha. E aí eu peço a todos e todas que dê aí essa forcinha, essa contribuição aqui, de clicar aí no joinha, porque assim o YouTube vai reconhecer que esse vídeo ele é importante e com isso ele vai ganhar um alcance maior. Hoje eu pretendo aqui conversar um pouco com vocês, levar a uma reflexão sobre o Talibã. O Talibã, que é esse grupo fundamentalista religioso ligado ao islamismo e que retomou o poder há poucos dias lá no Afeganistão. E que isso virou assim notícia, né? Todo mundo fala agora sobre o Talibã, né? Sobre a radicalidade, por exemplo, que existe, né, nesse grupo, muitas coisas já muito conhecidas, né? A questão relacionadas, por exemplo, aos direitos humanos, o quanto que esse grupo, eles são assim radicalmente mesmo, né? Contra várias coisas que são defendidas, por exemplo, dentro do campo dos direitos humanos, a questão do machismo, que é de uma forma assim muito extremada, né? Um machismo exagerado mesmo que existe dentro, né, na concepção desse grupo e que eles levam assim nas últimas consequências, né, para poder defender aquilo que eles acreditam dentro do campo religioso, dentro do campo ideológico que está presente nessa concepção do islamismo. Mas eu quero trazer aqui para vocês assim, o que leva a tudo isso, né? O que leva à formação de um grupo como esse? O que leva esse fundamentalismo religioso? E aí uma coisa que eu quero trazer aqui para um bom entendimento é assim: será que esse tipo de extremismo, de fundamentalismo religioso só existe, por exemplo, num grupo como o Talibã? Ou em outros grupos, né, como nós temos lá no Oriente, que também são ligados assim ao islamismo, e que a gente sabe que são grupos assim extremistas, como o caso da Al-Qaeda, por exemplo, que também é um outro grupo que está dentro desse campo do fundamentalismo e do extremismo religioso dentro do islamismo. E aí uma outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente discute esses assuntos. É muito comum nós, né, ocidentais, nós termos assim na nossa cabeça de que nós somos melhores do que todo mundo, né? É muito comum, né, nós considerarmos que nós ocidentais somos melhores do que o pessoal do Oriente. E é bom que se entenda que não são todos os orientais, né? Mas a gente sempre tem uma consideração assim, quando se fala no Irã, quando se fala no Iraque, né? Quando se fala na Arábia Saudita, quando se fala na Síria. Então, assim, outros países também ligados, de modo especial ao Oriente Médio, a gente acha que esse povo aí, eles não têm tanta importância, né, ou tanta inteligência, por exemplo, né? É como se fosse assim um povo assim de menor importância, né? E quando se trata da questão religiosa também ao islamismo, por falta de conhecimento que muita gente não tem, não sabe, muitos estão passando a saber de algumas coisas um pouquinho melhor, mas assim mesmo de forma, às vezes até um pouco distorcida, sobre o islamismo, né? Como foi que iniciou o islamismo, como foi formado, por exemplo, essa religião, né? Que ela também faz parte do monoteísmo, porque nós temos os grupos religiosos monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Aliás, vamos considerar aqui que são essas três religiões maiores, né, que nós temos no nosso mundo, e são religiões monoteístas, tá, que acreditam em um único Deus. Mas voltando então essa pergunta, né, que inclusive eu faço aqui, sobre o Talibã. O Talibã faz parte de uma corrente dentro do islamismo, isso é importante a gente entender muito bem. Faz parte de uma corrente dentro do islamismo. Isso significa que o islamismo não se resume todo ele ao Talibã, tá? Isso é bom a gente entender. O islamismo no seu todo não se resume, né, a todo esse tipo de concepção e tudo que a gente vê,
por exemplo, de problemas religiosos e tudo mais ao Talibã. Nós não podemos considerar que muçulmanos, se de repente você se encontra com muçulmanos em São Paulo, ou você se encontra com muçulmano em qualquer outra região aqui do Brasil, você já começa meio que se distanciar, né? Começa a discriminar, né? Começa a ter medo ou qualquer coisa assim, porque considera que são grupos, por exemplo, terroristas, né? Grupos perigosos. Então a gente já começa a manter distância. Isso é uma bobagem, tá? Isso faz parte de um preconceito muito complicado. O islamismo em si, né, assim, eu diria que em grande parte ela é uma religião como outras religiões que nós conhecemos, como nós temos dentro do cristianismo, como nós temos dentro do judaísmo e assim por diante. Só que, como eu vejo que qualquer outras religiões também, você tem grupos fundamentalistas, grupos radicais. E é aqui, nesse sentido, é que o Talibã, por exemplo, se enquadra, tá? Então, são um grupo de pessoas, tá? Que esse grupo de pessoas, eles têm em mente a questão do poder, tá? Dessa relação, que aí nós podemos ver outros momentos no passado nosso, né, histórico, em que a religião esteve ligada, por exemplo, ao poder, né? A Igreja Católica já fez parte disso durante muito tempo, né? A gente sabe disso. Antes do período moderno e ainda dando continuidade no período moderno até a Revolução Francesa, a Igreja Católica ela fazia parte, por exemplo, das grandes decisões, né? Então nós tivemos aí o Papa, cardeais, né? Chamado alto clero, ali no período do feudalismo, onde a Igreja Católica fazia parte de decisões. E nós tivemos também decisões complicadas nesse período. E é o que o Talibã defende, né? O Talibã defende, então, assim, uma religião que seja ligada ao Estado. Ou seja, é como se o Estado tem que estar subordinado, por exemplo, ao pensamento religioso. Isso porque dentro dessa ramificação, né, que são vários grupos, dentro dessa ramificação religiosa do islamismo, há aquela crença, né, que eles acreditam a partir do Alcorão, que é o livro sagrado deles, de que Maomé ele tinha essa pretensão de fazer com que o islamismo fosse disseminado, né, no mundo todo, tá? E que a palavra do Alcorão fosse a palavra principal, né, em todos os sentidos, dentro do campo religioso, dentro do campo social, dentro do campo político e assim por diante. Então, eles têm esse entendimento. Então, é uma espécie de entendimento como se fosse de um reino de Deus, do reino de Alá, né? Que o reino de Alá, ele pudesse então ser já glorificado, né, aqui nesse mundo, e para que haja então esse reino, o reino de Alá, é preciso haver todo um trabalho, né, um trabalho que eles então procuram desenvolver. Só que por trás disso há um fundamentalismo religioso, que também alguns consideram assim como se fosse um radicalismo. Eu gosto mais do termo fundamentalismo religioso, né? Porque assim, esse grupo, só para dar um exemplo assim, o que está mais conhecido, né, é com relação à questão das mulheres, ou da mulher em si, né? Que a mulher, nessa concepção, ela tem que ser uma pessoa obediente. A mulher não pode fazer parte, né, na sociedade, por exemplo, de grupos importantes, né, de trabalhos e assim por diante, porque o trabalho da mulher tem que ser mesmo em casa. A mulher ela não pode se mostrar muito, por isso que há toda aquela exigência de cobrir o corpo de uma forma tão radical a ponto, por exemplo, de exigir que as mulheres têm que usar a burca, né, tem que cobrir todo o seu rosto e assim por diante. O adultério também é passível de uma punição, né, de uma punição severa, né? A mulher, por exemplo, que pratica o adultério. A questão de crimes, né, de pessoas que roubam, só para dar um exemplo, né? Então já teve outros momentos, quando o Talibã, né, governou ali o Afeganistão. Já é muito conhecida essas histórias que eu vou contar aqui para vocês. Até desde 1994, 95 até 2001, quando os Estados Unidos invadiu ali o Afeganistão, nesse período aí a gente sabe de muitos acontecimentos assim que feriam, né,
os direitos humanos, né, os direitos da pessoa humana. Então, mulheres que eram apedrejadas, né, como aquelas coisas que a gente já viu, inclusive no Antigo Testamento, né, na própria Bíblia. E também, como eu disse, pessoas que roubavam, onde tinha os dedos cortados, a mão, se a sua mão fosse à direita, que de repente praticou, a pessoa foi vista com qualquer coisa roubada na mão direita, então era, né, cortado, né, a mão ou a mão esquerda e assim por diante. Então eles tinham assim uma espécie de olho por olho, dente por dente, de forma assim severa, né, que era aplicado. Essas coisas então elas são levados, né, à lei, como se fosse uma espécie de lei de Estado. Então, o Estado, se a gente pegar desde a Constituição, como nós temos a Constituição aqui no Brasil, a Constituição e os códigos, né, aí do direito, como nós temos aqui, essas visões que eles têm, essas visões religiosas, elas entram, então, e fazem parte, por exemplo, de uma lei de Estado. Então, vocês estão vendo como é que é a situação toda? Isso tudo tem a ver com o fundamentalismo religioso. Gente, eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês, que é assim. Eu estou tentando aqui explicar para vocês os perigos, né, o quanto que é perigoso, né, o fundamentalismo religioso, mas com isso, e pegando como exemplo o Talibã, mas com isso eu não quero aqui dizer que os Estados Unidos esteja certo, ou que os Estados Unidos esteve certo desde 2001, quando invadiu o Afeganistão, ou tudo que os Estados Unidos fez no Afeganistão. Eu não vou entrar aqui nessa questão, porque, como eu disse, a minha intenção aqui é outra, né, historicamente, tudo que vem acontecendo, porque, a meu ver, tem o dedo dos Estados Unidos talvez muito mais forte com os problemas que o Afeganistão vem vivenciando do que propriamente o Talibã. Mas nem por isso eu defendo, por exemplo, o Talibã, tá? Então, é como, para a gente poder ficar claro aqui, eu não defendo de maneira nenhuma nem Estados Unidos, né, muito menos nem Estados Unidos, e também não defendo o Talibã. Eu acho que o Talibã é um grupo extremista, é um grupo perigoso, tá? É um grupo que contraria, que fere, que qualquer coisa que você possa imaginar o que diz respeito aos direitos humanos, então a gente não deve defender grupos dessa maneira. Só a única coisa que eu quero aqui, para poder encerrar, dizer para vocês, é que esse fundamentalismo religioso, como é o do Talibã, ele está presente em diversos lugares do nosso mundo, como está presente no nosso Brasil. A diferença é que aqui no Brasil, esses grupos, eles não estão com o poder absoluto nas mãos. Se eles estivessem com o poder absoluto nas mãos, o que poderia acontecer aqui no Brasil? Eu dou um exemplo para vocês. Essas igrejas neopentecostais que estão aí, né, apoiando o Bolsonaro, que são contra um monte de coisa, que são contra homossexuais, que não são apenas contra, não. Né? Eles falam de tudo que você puder imaginar assim, para poder desmerecer e qualquer coisa assim em relação aos homossexuais. Com relação às mulheres também, o tipo de concepção que essas religiões têm em relação às mulheres e uma série de outras coisas. Os negros também, que acabam entrando nessa situação toda. Como que seria esses grupos, por exemplo, se eles dominassem completamente o Congresso Nacional, se fosse todos eles que dominassem o STF, o Supremo Tribunal Federal, se fosse eles que tivessem assim, um poder absoluto, quando eu estou falando poder absoluto, porque o Bolsonaro, com tudo que ele tem aqui, com todos os problemas dele, mas ele ainda não tem esse poder absoluto total nas mãos dele, né? Tanto é que a gente está vendo o que ele vem passando aí nesse momento. Como que seria uma situação como essa? Não seria algo muito diferente do Talibã. Então nós podemos dizer assim que o Talibã está em diversos lugares e o Talibã está também aqui no Brasil. Nós podemos também considerar assim, ou poderíamos nos perguntar, quem é o Talibã brasileiro? Eu deixo aqui essa pergunta e até a próxima.